Olá, alunos e alunas, e bem-vindos no nosso curso de alemão. Essa é a aula número 12, a última aula do nosso curso de alemão para iniciantes. Nessa aula, continuamos a aprender como falar sobre o passado em alemão. Se você gostaria de ter aulas ao vivo e acesso a todo o nosso material para aprender o idioma, aperta o botão na descrição do vídeo e reserva a sua vaga no nosso curso de alemão online. E agora, vamos lá. Los geht's! Olá, alunos e alunas, e bem-vindos na nossa aula número 12 do nosso curso de alemão para iniciantes. Parabéns! Essa é a última aula do nosso curso e depois dessa aula você oficialmente terminou o curso de alemão A1.1. Então, nessa aula, primeiramente, vamos fazer uma breve revisão da última aula, da aula número 11. Falamos sobre o tempo perfeito. Agora, em alemão, o tempo perfeito, como você já sabe, ele é formado com verbos auxiliares. Ele é diferente do português. E temos dois verbos auxiliares possíveis. Temos o verbo auxiliar haben, que é ter, e temos o verbo auxiliar sein, que é ser ou estar. Agora, na última aula, conhecemos o tempo perfeito com o verbo auxiliar haben. Nessa aula, vamos fazer o tempo perfeito com o verbo auxiliar sein. E também daremos uma olhada no vocabulário da lição 12. Dessa vez, falando um pouco sobre o tempo e os meses em alemão. Tá bom, gente? Vamos lá! Agora, como você lembra, né? O tempo perfeito, ele sempre tem dois verbos na frase. Ele tem um verbo auxiliar, que pode ser haben ou sein, e um verbo no particípio. O particípio é essa forma do verbo que vai indicar que esse verbo está no passado, né? Por exemplo, comer em português vira comi, né? Eu como uma pizza. Atualmente estou comendo uma pizza, eu comi uma pizza é o passado. A mesma coisa acontece aqui com o verbo machen em alemão, né? Que vira gemacht. Agora, a diferença do português é o seguinte: em português você só vai conjugar o verbo e vai deixar ele de uma forma que a pessoa sabe que esse verbo está no passado. Mas em alemão, você precisa ter um verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar é haben ou sein. O verbo auxiliar, ele é sempre conjugado, né? Aqui é ich habe. Quando seria du, vai ser du hast. Mas esse verbo no passado, ele não vai mudar. Ele sempre vai ficar da mesma forma. Gemacht é machen no passado, mas não importa se eu fiz, ele fez, nós fizemos. Esse machen não é conjugado, ele só fica dessa forma, gemacht. Por exemplo, ich habe gestern meine Hausaufgaben gemacht. Eu fiz meus deveres ontem. Agora, o importante aqui é, como eu falei, o verbo auxiliar ele é sempre conjugado, então ele vai mudar. Você fez seus deveres, ou os deveres, vai ser du hast die Hausaufgaben gemacht. Mas esse verbo aqui, machen, no passado, ele não vai mudar. Ele vai ficar da mesma forma. Sie, es hat die Hausaufgaben gemacht. Machen fica igual. Wir haben die Hausaufgaben gemacht. Nós fizemos os deveres. Ihr habt die Hausaufgaben gemacht. Sie haben die Hausaufgaben gemacht. Então, como você pode ver, é muito importante que você consegue bem conjugar os verbos auxiliares, haben e sein, porque você sempre precisa deles falando sobre o passado. Agora, o verbo machen, no passado, ele vira gemacht, né? E o que é importante saber é que, normalmente, o que você vai fazer para deixar um verbo auxiliar no passado é que você coloca um GE em frente da raiz do verbo, depois você tem a raiz e depois a terminação T ou EN.
Agora, se a terminação é T ou EN, é uma coisa que você precisa decorar. Mas, felizmente, na nossa lista de verbos, no nosso resumo da aula número 11 e 12, você já tem uma lista de todos os verbos, né, no passado, e seus verbos que você conheceu no 1.1 terminam com T ou EN. Mais um exemplo aqui. O tempo perfeito com lesen, que é ler. Ich habe die E-Mail gelesen. Eu li a e-mail. Du hast die E-Mail gelesen. Você leu a e-mail. Sie, es hat die E-Mail gelesen. Wir haben die E-Mail gelesen. Ihr habt die E-Mail gelesen. Sie haben die E-Mail gelesen. Como você pode ver, o que você precisa fazer é colocar esse GE em frente da raiz do verbo. Depois você tem a raiz e depois ou a terminação EN ou T. Perfeito. Uma regra existe, que é o seguinte: quando você tem um verbo que termina com iren, sempre vai terminar com T, esse verbo no tempo passado. E você não precisa colocar um GE em frente da raiz do verbo. Por exemplo, telefonieren vira telefoniert. Ontem eu telefonei ou eu liguei. Ich habe telefoniert. Estudar. Ontem eu estudei. Ich habe studiert. Fotografieren também vira fotografiert. Maravilhoso, gente. Importante aqui com os verbos separáveis é saber o seguinte: quando você tem o verbo separado, você precisa colocar o GE não em frente do verbo, mas em frente da raiz do verbo. E a raiz do verbo, ela vem depois do prefixo. Como você lembra, os verbos auxiliares, normalmente, eles são quebrados, né? Você precisa colocar a primeira sílaba no final da frase. No tempo perfeito, como já temos um verbo conjugado na frase, isso não vai acontecer. O verbo não vai ser separado, mas o GE ele vem depois do prefixo. Por exemplo, anrufen vira angerufen, einkaufen vira eingekauft ou aufräumen vira aufgeräumt. Todos esses verbos você também vai ter no nosso resumo. Tá bom, maravilhoso. Agora, continuamos com o tempo perfeito com o verbo auxiliar sein. Como você sabe, temos esses dois verbos auxiliares para falar sobre o passado, haben e sein. Mas quando você vai usar qual verbo? Agora, aqui, na verdade, tem uma dica que ajuda em 80 a 90% dos casos, que é o seguinte: quando o verbo indica que no passado você foi de um lugar para o outro, você vai usar o verbo auxiliar sein. Nos outros casos, você vai usar o verbo auxiliar haben. Então, como você pode ver, em 80% dos casos, né, dos verbos, você precisa usar o verbo auxiliar haben. Mas os verbos que você usa com o verbo auxiliar sein, eles são muito comuns e por isso é importante conhecer eles. Por exemplo, o verbo gehen, ir, fliegen, voar, fahren, que é quando você está num carro, por exemplo, pode ser ir ou conduzir, kommen, que é vir, ou laufen, que é fazer jogging ou andar. Nos verbos separáveis einsteigen, embarcar, aussteigen, desembarcar, ankommen, chegar, abfahren, partir. Então, como você pode ver, são verbos muito usados, né? Gehen, ir a uma outra cidade, né? Ir ao médico, ir para a escola. E esses verbos, eles sempre indicam o movimento de um lugar para outro, né? Ontem eu fui até o médico, né? Ich bin zum Arzt gegangen. Você precisa usar aqui o verbo auxiliar sein porque você foi de um lugar para outro. Agora, quando você fala lesen, ler, lernen, estudar, essen, comer, você não precisa ir de um lugar para outro, né? E essa é só uma dica, mas ela funciona em muitos casos, tá bom?
Agora, em relação com o resto é bem similar. O tempo perfeito com sein é formado da mesma forma como o tempo perfeito com haben. Você precisa do verbo auxiliar conjugado e do verbo no particípio, né, que é essa forma onde o verbo indica que está no passado. Por exemplo, eu fui até o cinema. Ich bin ins Kino gegangen. Du bist ins Kino gegangen. Sie, es ist ins Kino gegangen. Wir sind ins Kino gegangen. Ihr seid ins Kino gegangen. Sie sind ins Kino gegangen. Como você pode ver, né, da mesma forma como o tempo perfeito com haben, aqui o verbo auxiliar é conjugado e o verbo que está no passado sempre fica igual. Não importa se o sujeito é ich, wir, ihr ou sie. Mais um exemplo. Eu viajei ou eu voei para o Brasil. Ich bin nach Brasilien geflogen. Du bist nach Brasilien geflogen. Sie, es ist nach Brasilien geflogen. Wir sind nach Brasilien geflogen. Ihr seid nach Brasilien geflogen. Fliegen é um verbo pouco irregular. Fliegen no passado vira geflogen. Uma dica aqui é o seguinte: quase todos os verbos onde você vai usar o verbo auxiliar sein, no passado eles terminam com en. Quase não tem verbos que terminam com t e usam o verbo auxiliar sein no passado. Agora, ankommen, né? Eu cheguei hoje de manhã. Ele chegou, nós chegamos. Todos esses casos, você vai usar o verbo ankommen. Angekommen no passado. E só o verbo auxiliar é conjugado. Ich bin heute Vormittag angekommen. Du bist heute Vormittag angekommen. Sie, es ist heute Vormittag angekommen. Wir sind heute Vormittag angekommen. Ihr seid heute Vormittag angekommen. Sie sind heute Vormittag angekommen. Maravilhoso, gente. Agora, vamos dar uma pequena olhada nos nossos exercícios. Embaixo do vídeo, você vai ter esse exercício para o tempo perfeito com sein. Primeiramente, o que você precisa fazer é conjugar o verbo auxiliar. Ich bin, por exemplo, tá? Agora, depois disso, você precisa colocar aqui nas lacunas, você precisa preencher as lacunas e aqui você tem que colocar o verbo auxiliar, né? Ich bin, du bist, por exemplo, e depois você precisa o verbo no passado. Por exemplo, você já viajou para a Alemanha? Vai virar bist du schon nach Deutschland? E agora precisamos o verbo reisen no passado. Aqui, reisen vira gereist. Tá bom, então vai ser bist du schon nach Deutschland gereist. Ok? Depois disso, temos aqui os verbos separáveis. Da mesma forma, você precisa aqui ver qual é o sujeito. O trem, então terceira pessoa, der Zug. Wir, nós outros. Du, segunda pessoa, no singular. Ele, ela. Tu, você. E aqui, você tem que colocar os verbos no passado que você encontra no nosso resumo. Depois disso, temos um exercício onde você só precisa colocar os verbos auxiliares. Aqui, no final da frase, você já tem o verbo no passado. Então, a pergunta que você precisa fazer para si é qual é o verbo auxiliar aqui? Tive um movimento de um lugar para outro? Se não tive, eu preciso usar o verbo auxiliar haben. Se tive, eu preciso o verbo auxiliar sein. E não esqueça de conjugar o verbo auxiliar, né? Por exemplo, gestern, ontem, eu
trabalhei bastante. Gestern habe ich viel gearbeitet. Né? Trabalhar, você não precisa ir de um lugar para outro. Mas aqui, eu fui para Berlim. Ich bin nach Berlin gefahren. Ok? E, finalmente, aqui na página número 4, você tem que fazer os dois. Aqui você tem que usar o verbo auxiliar, correto? Tem que preencher aqui, primeiramente. Na segunda-feira, eu trabalhei. Primeiramente, precisamos o verbo auxiliar. Trabalhar. Você não precisa de um lugar para outro. Pode trabalhar em casa também. Am Montag habe ich, eu, e arbeiten no passado. Você vai dar uma olhada aqui na nossa lista. E arbeiten wieder gearbeitet. Gestern habe ich gearbeitet. Tá bom. E a melhor forma de aprender o passado é falar muito, formar muitas frases e estudar bem esses verbos no passado, tá? Como são os verbos no passado? Qual é o verbo auxiliar correto? Tá bom, gente? Agora, para terminar o nosso curso, daremos uma olhada na lição número 12, no vocabulário dessa lição. O que? Jahreszeiten, os tempos do ano. Der Frühling é a primavera. Der Frühling. Der Sommer, o verão. Der Sommer. Der Herbst, o outono. Der Herbst. Der Winter, o inverno. Der Winter. Im Winter, no inverno. Im Winter. Der Frühling, a primavera. E na primavera, im Frühling. Agora aqui os meses. Der Januar, o janeiro. Der Januar. Der Februar, o fevereiro. Der Februar. Der März, o março. Der März. Der April, o abril. Der April. Der Mai, o maio. Der Mai. Der Juni, o junho. Der Juni. Der Juli, o julho. Der Juli. Der August, o agosto. Der August. Der September, o setembro. Der September. Der Oktober, o outubro. Der Oktober. Der November, o novembro. Der November. Der Dezember, o dezembro. Der Dezember. E se você quer dizer em janeiro, eu viajo para a Alemanha, por exemplo, você precisa usar im. Im Januar fliege ich nach Deutschland. Im Januar. Ou em fevereiro, no fevereiro, im Februar. Das Fest é a festa. Das Fest. Die Hochzeit, o casamento. Die Hochzeit. Der Karneval, o carnaval. Der Karneval. Das Neujahr, o ano novo. Das Neujahr. Uma outra palavra para dizer Neujahr é Silvester. Das Silvester. Anfangen, começar. Anfangen. Aufhören, acabar. Aufhören. Feiern, celebrar. Feiern. Dauern, demorar. Dauern. Gefallen, agradar. Gefallen. Seit, deste. Seit. Aqui no nosso livro, nas nossas listas de vocabulário, eles sempre vão indicar para você também como seria esse verbo no tempo passado. Por exemplo, anfangen vira hat angefangen. Então, o tempo no tempo perfeito, o verbo auxiliar que você vai usar é o verbo haben. E anfangen vira angefangen. Feiern, celebrar, vira gefeiert. Wir haben gefeiert. Nós celebramos, por exemplo. Das Bier, uma palavra que vocês já provavelmente conhecem, a cerveja. Das Bier. Weißbier é a cerveja branca. Die Leute são as pessoas. Die Leute. Die Person, a pessoa.
die Person. Geben é haver, geben. Fliegen, voar, fliegen. Springen, saltar, springen. Studieren, estudar, studieren. E gestern, ontem. Maravilhoso, gente. Parabéns para terminar o curso de alemão para iniciantes.